Muito boa noite, estamos iniciando esta live conforme anunciamos e já cumprimentamos ao José Anjos assistindo e cumprimento a todos vocês que estão assistindo agora esta live que eu tive a ideia de realizar hoje. Um abraço para Ricardo Pereira e todos vocês que estão atentos aqui a esta live. Sei que talvez não tenha um público muito grande, foi uma coisa assim de última hora, mas o tema é bastante interessante, porque diante das informações que a gente recebe, das notícias que a gente recebe no dia a dia, tem um tema bastante interessante que a gente vai abordar nesta noite. Eu já agradeço a vocês que estão atentos, vocês que já entraram, que vão entrar, até mesmo você que não vai poder assistir agora, mas fica para depois, que vai ficar praticamente salva no meu perfil, no Notícia Quente Oficial. E o tema de hoje é bastante interessante, depois que eu ouvi e que tornou-se notícia a prisão de um pai de família em razão de ter aplicado um castigo na filha. Não vou tratar em nomes porque é uma questão de ética que me leva a não tecer nenhum nome, porque afinal de contas a gente tem que trabalhar dentro da ética e da decência. Mas os rumores que circularam hoje na cidade de Pão de Açúcar, e eu assistindo também um vídeo do nosso querido comunicador Rogério Lima, ele abordava um assunto bastante interessante, principalmente para nós que fazemos parte da família Pão de Açucarense, família lagoana, família nordestina, família sertaneja e família brasileira. A prisão de um cidadão de bem, um profissional, trabalhador, que foi preso após denúncia de uma filha que o denunciou após ser castigada e esteve no Conselho Tutelar, segundo informações. Depois houve a prisão deste cidadão. Eu gostaria de dizer que não vim aqui para fazer apologia à violência doméstica. Eu sou contra a violência doméstica, radicalmente contra. Mas eu sou a favor da família. Eu sou a favor do que a Bíblia prega. Eu sou a favor dos pais que usam da sua autoridade para corrigir os filhos. Então, eu vou fazer o meu comentário sem entrar nos pormenores, mas, primeiramente, baseado, como teólogo que sou, com mestrado em teologia, bacharelado e mestrado, também com especialização em terapia de família e de casal, que sou especialista, também bacharel em direito e jornalista. Então eu estou preparado para tocar nesse assunto, porque até onde a lei da palmada prejudica as famílias brasileiras. Um pai que foi preso em Pão de Açúcar porque castigou a filha. Não sei se é filho ou se é filho, mas a informação que chega é que é uma filha. Não a conheço, mas conheço esse cidadão de bem que foi preso. Apologia à violência jamais farei. Mas eu quero expressar solidariedade a esse pai que foi preso. A própria Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer, não se desviará dele. Provérbios 22:6.
A passagem bíblica que manda os pais usarem a vara para disciplinarem os filhos é Provérbios 13, 24, que diz: quem retém a vara odeia o seu filho, mas quem ama busca discipliná-lo. Outras passagens que abordam a disciplina e o uso da vara incluem Provérbios 22, 15 e Provérbios 29, 15. No Provérbios também 13, 24, enfatiza que a disciplina é um sinal de amor e que a falta dela é um ato de ódio. Provérbios 23, de 13 a 14, recomenda não evitar a disciplina, pois a vara pode salvar a criança da morte. Então, tem muita coisa para se falar sobre esse tema. Um abraço para você, Francisco. O versículo reconhece que a criança tem uma inclinação natural para a tolice e o comportamento imprudente. A gente sabe disso. Eu fui criado dentro de uma disciplina muito rigorosa por meus pais. Quando eu fazia as coisas erradas, não respondia a meu pai nem a minha mãe. Mas quando eu ia tomar banho no rio escondido, quando eu fazia uma coisa contra alguém, algum dos meus colegas, contra o meu irmão, alguma coisa que ultrapassava os limites da tolerância, os meus pais me castigavam. Muitas vezes eu apanhei de mangueira. Muitas vezes eu apanhei de chicote de cavalo. Muitas vezes eu apanhei de cinturão. Muitas vezes eu não apanhei, apenas dialogava. Mas eu agradeço a meus pais as chibatadas que eu levei, que eu considero as chibatadas santas. Chibatadas santas, porque me corrigiram no momento certo. E eu respeitava o meu pai, respeitava a minha mãe. Eu não levantava a voz para eles. Hoje a geração está diferente. Eu não sei o que aconteceu com esse pai e com essa filha. Mas eu quero dizer que o objetivo da disciplina é guiar a criança, o adolescente, evitando que se desvie para o mau caminho e garantindo que ela aprenda a se comportar. Os Provérbios 23, 13 e 14 enfatizam a importância da disciplina para a criança, afirmando que ao aplicar a disciplina com vara, que é o símbolo da disciplina, na Bíblia Sagrada, que não foi feita por diabo nenhum, foi feita por homens inspirados por Deus, o sopro do Espírito Santo na vida desses homens. E Provérbios foi um livro escrito por Salomão, o homem mais sábio do mundo. Salomão, não foi escrito por qualquer pessoa. Um homem que tinha sabedoria de Deus. E defende a disciplina. Quando usada corretamente, é um ato de amor e responsabilidade fundamental para formar um adulto com autocontrole e respeito por limites. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Por quê? Porque é preciso, já dizia o presidente norte-americano John Kennedy, inspirado na Bíblia também, é preciso educar as crianças para não ser preciso punir os homens. Porque a criança que não tem correção, ela muitas vezes se perde pelos caminhos tortuosos da vida e não aceita a correção dos pais, vai aceitar a correção do mundo, que muitas vezes é terrível. Então, existe uma lei que foi criada, que tem o apelido de Lei da Palmada, que proíbe os pais baterem nos filhos. Só que eu quero dizer o seguinte: naquele tempo, os filhos obedeciam tanto aos pais
que era uma coisa assim de respeito. Eram castigadas, mas eles tinham amor aos pais, respeito aos pais. Hoje não, os filhos querem confrontar os pais, gritar dentro de casa contra os pais, cheios de direito. Claro que toda regra tem exceção, não estou aqui dizendo que são todos os filhos. Não, tem exceção. Mas a maioria faz isso, cheia de direito, porque as leis que são criadas hoje só dão asa à criança e ao adolescente. Apoiam. Mas é uma lei. E o que importa ser uma lei? Se as leis no Brasil são coisas terríveis, que os próprios políticos não cumprem as leis, os próprios autoridades togadas não cumprem a lei, são violadores da lei nesse país. Violam a lei constantemente. Não se cumpre lei. Agora, quando é uma pessoa que faz alguma coisa, tal, aí querem aplicar a lei. Por que eles não cumprem a lei? Que a lei diz que não é para roubar, a lei diz que não é para provocar a corrupção, promover, a lei diz que não é para falsificar documentos, a lei diz tanta coisa, perseguir. E esses homens de togas perseguem, fazem tudo isso. Os políticos também que fazem essas leis. Claro que criaram o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem papel fundamental, é importante o papel do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar precisa fazer um trabalho mais dinâmico em Pão de Açúcar, para evitar esse tipo de coisa. Promover, o Conselho Tutelar é muito parado em Pão de Açúcar. Eu digo isso porque eu tenho estudado o comportamento do Conselho Tutelar em Pão de Açúcar. É muito parado, Não promove nada, uma palestra com os pais, não promove um estudo, não promove nada. Desculpem vocês, tem alguns amigos no conselho, mas que na realidade o conselho é muito parado. Em outras cidades, outros municípios, o conselho é muito dinâmico. Conselho, eu nunca vi um conselho, passei o tempo dando aula no Braulio Cavalcante, eu nunca vi um conselheiro visitar para saber se o comportamento dos alunos. Nunca vi um conselho entrar para fiscalizar um trabalho do Escola 10, que dá dinheiro abundantemente aos alunos, para serem mal comportados, pé de meia. Os alunos estão cheios de dinheiro, cheios de asas, mas não vejo fiscalização nenhuma das autoridades. Só vivem aprontando na sala de aula, aprontando na escola, e o professor não tem nem sequer como falar, porque senão apanha, recebe ameaça. O conselho se importa com isso? Eu, no final do mês de agosto, deixei de ensinar no Braulio Cavalcante, que eu fui ameaçado por um aluno. Não quis levar para a imprensa para não gerar escândalo, nem vou levar, porque a escola não merece isso, mas é aquela violência que está em todas as escolas do país, porque as leis são brandas. As leis protegem ao aluno maloqueiro, que só vive dando dinheiro a eles para comprar celular e lanche. E os alunos não assistem aula, mas querem presença. Por quê? Porque o próprio sistema de educação do país, ele diz que não pode reprovar aluno, por mais maloqueiro, mau elemento indisciplinado que ele seja. Então as leis nesse país, elas contribuem para que tenhamos no futuro verdadeiros marginais. Pessoas violentas. A realidade é essa, sem hipocrisia, estou falando aqui, sem hipocrisia. A realidade é essa, as leis contribuem para o mal da sociedade. Algumas leis que são criadas. A realidade é essa. Agora tem uma lei, claro que quando a lei foi criada, essa lei Menino Bernardo, ela é corretíssima a lei. Ela foi criada porque uma criança em Rio Grande do Sul foi torturada pelos pais, a madrasta torturou, enterrou a criança viva, que foi o Bernardo, e com o consentimento do pai. Foi criada essa lei justamente para evitar. Foi a lei chamada Lei da Palmada,
porque não se pode torturar uma criança. Os pais castiguem suas crianças, advirtam suas crianças, mas também não façam tortura a ponto de suscitar o ódio nas crianças. Mas, quando se fala em uma lei que a tortura que essa criança sofreu, no Rio Grande do Sul, foi um assassinato. Aí é o extremo da coisa. Tem que se punir mesmo esses pais. Mas quando se trata de uma palmada, quando se trata de uma lapuada bem dada, quando esse menor está ultrapassando os limites, porque nenhum pai vai disciplinar o filho com uma chinelada, uma cinturãozada, uma chicotada. Nenhum pai vai fazer isso se a criança está quieta, se o menor está quieto, se não perturba. Mas muitas vezes os pais já estão estressados demais, porque pegam a criança rebelde, e não é fácil lidar com pessoas rebeldes. Que a gente fala, os pais falam, mas não atendem. De repente o estresse leva a isso. Eu não sei o que foi a causa da prisão desse pai. Só sei que parece que ele bateu na filha e a filha não gostou, foi o conselho denunciou e o pai foi preso. A informação que eu tenho no geral é essa. Então, na realidade, é lamentável tudo isso. É lamentável. É lamentável. Porque ninguém pode mais fazer uma cara feia para um filho, ninguém pode mais dar umas burdoadas boas num filho quando merece, porque a lei protege, não pode fazer. Agora, sabe o que é interessante? Quando ali a criança ou o adolescente estiver perdidinho, com mau comportamento, fazendo coisa errada no mundo do crime, o Conselho Tutelar vai adotar? A Justiça vai adotar a criança? Vai assumir as contas, as despesas da comida, da roupa, do calçado, dos estudos? Não faz. Agora o pai tem todas as despesas, na hora de punir um filho não pode punir. Que negócio é esse? Não estou aqui fazendo apologia para a violência, não. Mas desde quando um pai é impedido de punir um filho ou uma filha, porque já existe uma lei? A própria Bíblia apoia a disciplina para um filho. Está entendendo? A gente tem que entender isso. Porque, sinceramente falando, nunca chegou a um ponto desse na minha casa, mas seria bom a gente chegar para reunir com o pessoal do Conselho Tutelar da Justiça e dizer o seguinte: olha, quem manda na minha casa sou eu. Como é que você cria seu filho, sua filha? Se estiver ultrapassando os limites, você vai deixar que ela grite com você? Que ela desrespeite você? Que o seu filho lhe agrida? Não estou dizendo que aconteceu isso, nesse caso da prisão desse pai. Não estou falando sobre isso. Só estou dizendo que a situação do país é dessa forma. As crianças hoje cheias de asa, não respeitam mais os pais. E aí o estresse é grande, porque só é pai para pagar a despesa? Só é pai para pagar a conta? Aí todos devem assumir de maneira equitativa o compromisso institucional com a proteção integral das crianças e adolescentes. Sim, a proteção integral. Claro que tem que haver, não discordo de você não, professor. Agora, a gente não pode proteger demais, porque essas filosofias de cartilhas, das leis, de ECA, disso, a gente sabe. Até porque o educador hoje sofre em sala de aula. E ele não pode sequer dizer mais nada com o filho, com um aluno. Imagine os pais hoje. Então é difícil. A gente tem que... O correto de tudo é que na prática a teoria é outra. Nós somos um país dos relatórios bonitos. Nós somos um país dos relatórios bonitos. As leis que são criadas nesse país são leis que muitas vezes prejudicam. Prejudicam. Então a gente vê que, na realidade,
Um abraço para você, Maurício da Tapioca, que é conselheiro, né? Beleza. É bom ouvir também o assunto daqui da gente, porque é um assunto interessante. Então, eu mais uma vez, quando o Maurício entrou agora, já que ele é conselheiro, eu vejo assim, o conselho tutelar, eu como jornalista, como cidadão pão de açucarense, como pai de família, não estive no conselho na época que o Maurício assumiu, mas antes já tinha entrado no conselho lá para buscar um trabalho e mal me receberam. Eu sugeri que fizessem atividades na comunidade, envolvendo os pais, envolvendo as crianças, em todos os aspectos, discutir assuntos interessantes. Para que vocês tenham ideia, antigamente tinha a figura do juiz de menor, não tem mais. Os bailes, antigamente, hoje evoluiu, claro, a gente não pode ficar só mergulhado do passado, mas para você ver como os valores são invertidos hoje. Antigamente um baile 10 horas da noite, criança não podia entrar, menor de idade não podia entrar. Pessoas menores de idade, fora de horário, na rua, os pais já eram chamados a atenção. Hoje o que a gente vê em Pão de Açúcar é o quê? Menores dirigindo veículos que não podem, à noite, 3, 4 menores em cima de um veículo, de uma moto, sem capacete para cima e para baixo, a gente vê tudo isso aqui. Eu não estou mentindo. E cadê as autoridades? Não é? Precisam chegar lá para aprender a moto, chamar os pais e tal, mas não, deixa aí à vontade. Estão até fazendo pega na avenida. Então são essas coisas que a gente analisa que deixam muito a desejar as autoridades responsáveis, autoridades afins. Não é? Autoridades afins. Então eu vejo assim, quem manda na minha casa sou eu. No dia que eu não puder disciplinar uma filha minha ou um filho meu, dentro dos limites da tolerância, seguindo os preceitos bíblicos e dentro da minha autoridade, não estou aqui pregando violência. Quem no dia que eu não puder fazer isso e surgir autoridades querendo impedir, eu mando que eles vão criar aquele menor. Porque quem paga as contas sou eu. Quem paga a escola sou eu, quem paga o calçado sou eu, quem dá a comida sou eu, quem dá o passeio sou eu, quem dá a pensão sou eu. E por que não posso criar um filho quando se levanta contra mim sem me respeitar? Porque a lei proíbe? As burdoadas que eu levei eu agradeço a meus pais. Não estou fazendo apologia à violência, mas à disciplina, porque a Bíblia diz, usai a vara. Esse cidadão foi preso, cidadão de bem, constrangido, porque houve denúncia. E as autoridades tomaram providência. E eu aqui expresso a minha solidariedade a esse cidadão que foi preso. Ah, mas ficou, não sei como foi que ele bateu, eu levei tanta surra e nunca tive problema nenhum. Agradeço a meus pais pelo homem que sou hoje, de bem. Não dou trabalho à sociedade, não entrei no mundo da marginalização, da malandragem, da desonestidade, da safadeza. Sou um homem reto, porque as burdoadas que eu levei me corrigiram. Eu lembro de uma época, é verdade, hoje em dia os filhos estão usando a vara contra os pais, é verdade, Valdir, concordo com você. Mas aí não tem lei que vá punir os filhos contra os pais. Não tem. Né? Não tem. Só a lei divina. Só a lei divina. Então eu lembro que uma certa vez, meu pai era farmacêutico, ganhava muito dinheiro naquela época. E eu, incentivado por alguns dos meus irmãos, que naquele tempo, muito pequeno, eles já fumavam escondido dos meus pais, e eu nunca fumei, graças a Deus, disseram, vá tirar dinheiro de papai. E eu fui e tirei dinheiro do bolso do meu pai. Papai guardava o dinheiro no capote, saía para a noite e tal. E eu tirei o dinheiro. Não sabia nem quanto tinha tirado, mas tirei o dinheiro do meu pai, tinha muito dinheiro no bolso, eu tirei. E depois vazou pelos próprios meus irmãos que eu tinha tirado o dinheiro do meu pai. E minha mãe, com meu pai, me fizeram buscar o dinheiro onde eu tinha escondido. E eu trouxe o dinheiro e levei uma surra com o dinheiro na mão.
Oh, que surra maravilhosa! Umas burdoadas boas, com aquele dinheiro na mão. Para você nunca mais pegar no alheio, você vai apanhar com o dinheiro na mão. E bateu em mim pesado, de cinturão. Fiquei com o corpo cheio de lapada. E nem por isso eu denunciei, porque naquele tempo não podia denunciar. As leis protegiam a família e as leis hoje não protegem a família. As leis protegem a malandragem. E nunca mais eu peguei um centavo do meu pai, de minha mãe, e cresci como um homem de bem, nunca peguei no alheio. Fui corrigido em tempo. O que acontece hoje é, quando os filhos ultrapassam os limites, os pais vão falar, se levantam querendo engolir os pais. Empurram, cheio de direito, vou dizer o conselho, vou dizer o juiz, vou dizer o promotor. Quem manda na minha casa sou eu. E acabou. Despesa aqui, quem paga sou eu. Ah, mas a filosofia diz isso, a filosofia diz aquilo, a filosofia que diga. Na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Vai criar seu filho com rebeldia para ver o marginal que ele vai ser? Futuramente, dando trabalho à sociedade, não somente a você. Vai criar desse jeito, sem disciplina. Mas hoje é tudo moderno. Se você for seguir a vara que a Bíblia fala, que é para disciplinar, não estou aqui falando de espancamento, não é isso. É uma disciplina dentro dos limites. Levei burdoada, de cinturão, de chicote de cavalo, levei, e aí? Ia tomar banho de rio escondido. Quando chegava com os cabelos todo duro, de ficar no sol, chegava com os olhos vermelhos tomando banho, minha mãe estava onde, Hélio? Estava ali na rua da frente jogando bola. Estava onde, Ivan? Tá? Aí ela estava, mas você foi para o rio tomar banho não? Fui não. Foi você estava no rio que seus olhos estão acusando, seus cabelos estão duros, olha a pele sua como está cinza. Venha cá. Trancava a porta e aí a mangueirinha rolava no espinhaço. Aí o chicotinho de cavalo rodava no espinhaço. Não era para matar não, era só para disciplinar, para sentir dor. Para saber que não podia fazer aquilo, porque podia morrer afogado, tomando banho escondido no rio. E nem por isso eu me revoltei contra meus pais. Agradeço as burdoadas santas que levei. E meus irmãos também agradecem. E muitos agradecem as surras que levaram. Muitas pessoas. Mas hoje tem tudo, as leis protegem isso, aquilo, outro. E aí onde vai parar a sociedade brasileira? Para que você tenha uma ideia, a gente observa que existem leis que são erradas. Eu sou a favor que um aluno estudioso, que um aluno disciplinado, que um aluno esforçado tenha apoio financeiro do governo. Sou completamente a favor. Agora, o aluno malandro que não quer assistir aula, que fica o tempo todo brincando em sala de aula, o aluno maloqueiro que quando o professor vai falar, atrapalhando as aulas, ele quer se levantar para agredir o professor, esse não merece um centavo do governo. Mas o governo, quando libera, é para todo mundo. E cadê a fiscalização do Conselho Tutelar nessas escolas? Estão cheias de menores. Não existe. Não existe. E o Ministério Público fiscaliza? Também não. Só querem o relatório pronto. Vai olhar em loco o que é que o professor passa? Com um bando de maloqueiro em sala de aula? Sem querer estudar? Só fazendo bagunça? E quando o professor vai falar, já quer agredir o professor? Claro que toda regra tem exceção. Tem alunos excelentes, estudiosos, focados. Tem sim. Muito bons, inteligentes. Mas também tem muito maloqueiro que não quer nada. Ganhando ajuda financeira igual ao aluno bom. Isso não pode, gente. Isso não pode. E que falta, mas sempre tem a proteção. Não pode faltar para não perder a bolsa. Não pode faltar para não prejudicar, não sei do que o final do... Que negócio é esse? Que país é esse? De tantas leis de proteger malandragem. Por isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou indignado com a prisão desse pai.
Porque quem paga as contas da família é ele. É o conselho tutelar que vai pagar agora as contas dessa jovem que apanhou? É a justiça que vai agora bancar tudo? Ou vai continuar sendo os pais? A verdade é essa. Falo como jornalista. Eu estou indignado. Porque esse cidadão é um cidadão de bem. Não é um cidadão do mal. Poderia muito bem, antes de prendê-lo, chamar para conversar. O que foi que aconteceu? Não faça mais isso. Olha, assim, assim, assim. Ultrapassou os limites e tal. Até um diálogo para um pai estressado, para um pai revoltado. Mas não prender da forma que prenderam. Os filhos de hoje estão usando a vara contra os pais. Gostei da frase. Gostei da frase. Estou aqui fazendo essa live para isso, para protestar, para dizer que o Conselho Tutelar do Direito das Crianças e Adolescentes é um órgão importantíssimo para a sociedade, mas precisa atuar com ações, criarem ações, reunir, discutir. Tem muita coisa errada os menores fazendo em Pão de Açúcar. Muita coisa errada, porque na hora que querem se candidatar a conselheiro, é tudo. E o mal maior em Pão de Açúcar e no Brasil, principalmente no sertão, é que para você se candidatar a conselheiro tutelar, está difícil você se candidatar se você quiser fazer um trabalho na sociedade em prol das famílias. Sabe por quê? Porque político tal começa a botar, a padrinhar certos candidatos e gastarem até dinheiro, inflacionar uma eleição para conselheiro. Aí quem é que é eleito? Não vou dizer que são todos, tem bons conselheiros, mas também tem outros que, pelo amor de Deus. Porque conselho tutelar não é cabido de emprego, não. É para pessoas atuarem e defender a sociedade. Claro que o menor é prioritário, né, nessa defesa, porque tem o ECA que protege, que o ECA está precisando passar por uma reforma muito boa, o ECA. Passar por uma reforma muito boa esse ECA, né? Está precisando passar. Já está superado, tem muita coisa que precisa ser inserido nesse ECA. Então a gente vê que é difícil hoje, o mundo está em conflito, a sociedade está sofrendo. Quando se trata de Brasil, a situação é precária, porque as leis que estão sendo criadas é para o bel prazer dos interesses de quem está lá criando as leis. E mesmo assim, nós temos tribunais de justiça que, em vez de esses tribunais darem exemplo, eles violam as leis do país. Até onde vamos chegar? E aplicam as leis de acordo com a cara, com a que grupo pertence. É dessa forma. Não estou aqui inventando não, viu, gente? Eu, para poder fazer uma live dessa, eu pesquiso, eu estudo. Eu estou embasado no que estou falando. Então, na realidade, minha gente, a situação é complicada. Complicada. Eu sou contra o pai que tortura o filho. Eu sou contra o pai que maltrata o filho, que humilha o filho. Mas sou a favor do pai, sou a favor da mãe que disciplina o filho no momento certo, para corrigi-lo, para que não faça mal feito, para formar homens, para fazerem bem à sociedade. A realidade é essa. A realidade é essa. Infelizmente, fica aqui o meu protesto. Não sei de que forma foi. Mas ficou uma marca da lapada. Eu também levei tanta lapada que ficaram marcas. E quando minha mãe me bateu, não bateu com ódio, mas ficaram as marcas. A inversão de valores, é verdade, Keila. Hoje estamos vendo uma inversão de valores muito grande. Quando meu pai me bateu, que ficaram as marcas, ele bateu com amor. Quando minha mãe me bateu, me castigou, me fez com amor. E hoje eu sou o homem que sou, porque fui castigado, fui disciplinado pelos meus pais. Porque quando não existe ordem, quando não existe disciplina, existe as rédeas frouxas, e é um perigo para a sociedade, porque
a ousadia está sendo grande, não tem limite, e aí o que nós estamos vendo é que as leis de hoje, que beneficiam muitas vezes o menor, não passam de incentivo à marginalização. A realidade é essa. Infelizmente. Ninguém pode mais um pai fazer cara feia para um filho, que o filho vai logo, vou para o conselho tutelar. Não pode chamar não pode nem pegar assim e dizer, olha, se você fizer uma coisinha errada aqui, eu vou lhe dar uma lapada com esse cinturão. Bata que quer ir para o conselho tutelar. E quem paga as suas contas, rapaz? Quem paga as suas coisas? Você se alimenta por quê? Quem paga é o conselho tutelar a sua alimentação? Quem paga a sua roupa é o conselho tutelar? Quem paga seu calçado? Quem paga seus estudos? Quem paga o seu lanche? Quem dá a sua mesada é o conselho tutelar? É o Ministério Público? É a Justiça? Ou são seus pais? A realidade é essa. Tudo agora é para se levar para a Justiça, para isso, aquilo, outro. Eu não quero estar no psicológico desse pai que foi preso. Como é que ele vai tratar o filho agora? Com medo, porque não pode mais falar, porque vai preso. Complicado, muito complicado. Gente, na realidade, essa lei da palmada, ela ganhou notoriedade e urgência no contexto da trágica morte de Bernardo Uglione Boldrini, aquele menino de 11 anos que foi assassinado por familiares em abril de 2014. Ele vivia em Três Passos, no Rio Grande do Sul. E houve essa morte desse menino pelos pais, a madrasta, né, a Graciele Ugolini, com a conivência do pai, que era Leandro Boldrini, e de outros envolvidos. A criança foi encontrada morta, foi drogada, foi enterrada viva, e que chocou a sociedade. Foi criada essa lei. E muito bem criada essa lei para isso mesmo. Maltrato, tortura, isso aí tem que ser punido, os pais que fizer isso. Uma coisa dessa é absurda. Mas para um pai punir um filho com uma lapada, uma bordoada, uma chinelada, que é isso, gente? Preso por isso? Hoje os jovens vivem no mundo, não têm noção de nada, vivem no mundo das drogas, bebedeiras. Isso é verdade, isso é verdade. Eu canso de ficar ali na porta do meu amigo Bergson Melo, na avenida, e eu vejo motos passando em alta velocidade, quando eu olho, 3 menores sem capacete, de uma moto só, fazendo pega. Então eu vejo que é urgente a necessidade de se discutir com a sociedade Pão de Açucarense, os pais, as mães, os menores, Conselho Tutelar, Ministério Público, a Justiça, outras pastas responsáveis, discutir isso aí. Porque um pai não bate num filho se não existir um motivo. A realidade é essa, gente. A realidade é essa. Então eu quero expressar mais uma vez a minha solidariedade a esse pai que foi preso. Porque quem paga as contas é o pai, um homem trabalhador. Não sei de que forma ele bateu, também não sei. Não estou entrando no mérito dessas questões, e não falei nem aqui em nome, nem vou falar. Ética e respeito às pessoas. Agora, eu estou aqui falando no contexto geral, que muitas vezes as leis existem para proteger coisa errada. E quem manda na minha casa sou eu. Eu digo isso a qualquer pessoa. Quando o filho meu estiver errado, que eu criei meus filhos dentro da disciplina, da ordem, da decência. Eu não posso também, por exemplo, porque eu apanhei dos meus pais, eu vou bater porque eu apanhei. Não. Se eu bati em um filho meu, porque existia um motivo para que eu batesse. Não foi porque eu apanhei que tenho que bater. Não. Mas quando não existe a ordem, quando não existe o uso da vara conforme a Bíblia, que nem a Bíblia as pessoas estão considerando mais não, viu?
Nem a Bíblia, estão até querendo tirar a Bíblia de circulação. Até isso só que estão querendo fazer. Porque diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, é o livro mais atualizado que eu já li, que eu já estudei, é a Bíblia Sagrada. E os ensinamentos da Bíblia, ai de quem não segui-los. Então a realidade é essa, gente. A realidade é essa. Mais uma vez, eu abro aqui uma crítica ao Conselho Tutelar. Claro que tem pessoas que trabalham, eu sei que tem pessoas atuantes, mas é preciso que o Conselho Tutelar seja composto somente de pessoas que tenham a condição de estar ali. Muitos conselheiros são eleitos porque são apadrinhados políticos, que botam assim, até gastam dinheiro para eleger. É preciso acabar com isso. Quando o conselheiro é bom, ele se elege, se reelege, se reelege, se reelege, porque o trabalho dele está sendo aprovado. Mas quando o conselheiro não é bom, foi só apadrinhamento político, é um desastre para o conselho. Então a minha crítica é muito construtiva, não quero destruir. Não sou a favor de espancamento, de tortura, nem de violência na família. Não sou. Não sou. Agora, sou a favor da ordem, da disciplina, para que os nossos jovens não se percam. E os pais são responsáveis por isso. John Fitzgerald Kennedy, presidente norte-americano assassinado, o John Kennedy, como chamam, ele dizia, é preciso educar as crianças para não ser preciso punir os homens. Ele fez inspirado, obviamente, no provérbio que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Um pai não bate numa filha, num filho, por ódio. É para corrigir. E aquela correção tem amor. Quando um pai vem bater num filho, é porque o estresse está muito alto. Os filhos se levantam contra os pais, desrespeitando. Falam um conselho, o outro não atendem. Gente, não é fácil não. Não é fácil não. Só sabe o pezinho da pessoa quando dói, quando você calça o sapatinho apertado. Aí sabe onde é que está doendo os pés. Só quando você calça. Filosofar, leis e aquilo outro. Na prática, a teoria é outra. Então a realidade é essa. A realidade é essa. Então a realidade é essa e fica aqui o meu protesto como jornalista, como profissional da imprensa, como teólogo, estudioso da Bíblia, como bacharel em Direito, que eu não estudei para ser burro, eu leio, não advogo não quis seguir essa linha. Talvez com as questões do país de hoje, se eu fosse um advogado já estaria preso, porque eu estaria cobrando coisas da OAB, que a OAB se omite a fazer a nível nacional. E é uma vergonha hoje a OAB. Para mim, é opinião minha, eu tenho liberdade de expressão. Por enquanto, né, no país, ainda tenho essa liberdade. Daqui a um dia não sei se terei mais. Porque tudo está indicando que nós estamos numa ditadura togada. E acabou. Né? Falando aqui de política partidária, não. Falando sobre a circunstância do país. As coisas que eu aprendi no direito. Olha, eu quando estudei direito constitucional, eu estava dizendo assim, vou rasgar esse livro. Eu estudei direito constitucional, um livro maravilhoso, completo de informações e de conhecimento. Feito por um homem hoje que viola a Constituição Federal. Então esse livro hoje para mim não vale nada. Não vale nada. Quem escreveu o livro é quem mais viola a Constituição Federal. Então para mim, estou fora. Talvez se eu fosse advogado hoje advogando na ativa, eu estivesse preso, porque eu já teria me levantado contra uma entidade maior, que é a OAB, que se omite muito, quando vê muita gente sendo torturado aí do 8 de janeiro, inocentes, e não se levanta para nada. Olha, uma coisa que eu não vejo, a ditadura togada está aí.
Uma coisa que hoje eu observei foi que houve naquela questão do INSS, que roubaram os aposentados, e eu sou vítima que me roubaram também, está havendo a CPMI, né? Então, o que é que está acontecendo? Teve lá um advogado que pegou uma discussão, e houve realmente, os políticos desrespeitaram os advogados que ultrapassaram limites. Os advogados têm direito, têm prerrogativa, tem que se respeitar a prerrogativa do advogado. Então, abusaram muito desses advogados e desrespeitaram. Pronto. A OAB de Brasília entrou com um protesto pedindo, defendendo esse advogado que foi realmente desrespeitado na CPMI. Que ele está defendendo o careca do INSS. O careca do INSS é o pior ladrão que existe na história. Ele e o Frei Chico. No entanto, o advogado é um profissional para defender, foi contratado para fazer o trabalho dele. Não devia ter sido desrespeitado da forma que foi. Ele estava defendendo o cliente dele, não importa quem seja esse cliente. No entanto, a OAB de Brasília entrou agora com um protesto defendendo o advogado. Eu achei interessante e aplaudo a OAB. Mas a OAB, por que não apoia também as torturas, condena também as torturas contra aquele povo preso inocentemente? E quando os advogados são humilhados no STF, que cortam as palavras, humilham, debocham, por que a OAB não defende o advogado? Que é o papel dela fazer isso, ela fica omissa. Por quê? Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Por que a OAB Nacional não entrou? Que se omite, que hoje virou praticamente um partido político. Omissa. Omissa. Você imaginou se eu estivesse lá hoje? Você já teria brigado com todo mundo. Mas é assim mesmo. Então, o advogado precisa ter suas prerrogativas respeitadas. Mas, de forma geral. Não é isoladamente, não com medo de ditador togado, não. Não é não. Não pode ser conivente com ditador togado. Então, a gente vê que as leis nesse país são violadas pelas próprias autoridades que deviam dar exemplo. Certo? Então, nesse caso aí também, tem muitas leis que foram criadas nesse país que precisam ser atualizadas. E essa lei da palmada precisa ser melhorada. O ECA precisa ser melhorado, atualizado de acordo com a realidade brasileira. Precisa sim. Então, o que eu vejo é dessa forma. Essa é a minha opinião. Não é a opinião de uma pessoa qualquer, porque eu estudo, eu pesquiso, eu leio. Eu agradeço a todos vocês, Aldo Júnior, Paulo Souza, Keila, todos vocês que estão aí. Jailton Barroso, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Eu vou encerrar essa live e dizer mais uma vez que eu vou ficar atento aqui, como pão de açucarense, como pagador de impostos. O imposto que a gente paga para manter muita coisa nesse país. Eu, como cidadão, pão de açucarense, alagoano, sertanejo, nordestino, brasileiro, eu vou cobrar mais do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Pão de Açúcar. Está deixando muito a desejar. Precisa fazer mais, atuar com mais dinamismo. Para envolver mais os pais, discutir mais os problemas, os menores. Tem muita coisinha que os menores estão fazendo em Pão de Açúcar de forma errada. E os pais não podem punir? Porque o conselho vai punir os pais. E aí? Precisa repensar isso aí. Vou estar atento. Como cidadão tenho todo o direito. Como profissional de imprensa também tenho todo o direito. Claro que eu não vou chegar aqui, jogar matéria e mais matéria de forma irresponsável. Tenho que ouvir as partes. Mas esse comentário meu é um comentário de um pai solidário a outro que foi preso. É um comentário de um jornalista. É um comentário de um teólogo que defende também os preceitos bíblicos quando manda usar a vara. De um bacharel em direito, que também entende de lei, que eu estudei, queimei as pestanas, como Keila também queimou. Hoje Keila exerce a advocacia, eu não exerço. Mas estudamos. Não foi pouco, não.
e continuo estudando direito também, na minha casa, lendo as leis, tal, interpretando as coisas, por aí, escrevendo meus textos. Eu vou continuar sendo, como cidadão, um fiscal do Conselho Tutelar. Saibam disso. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Boa noite. Muito obrigado, Aldo. Um grande abraço. Romário, professor, um grande abraço para você. Rita de Cássia também. Estou encerrando a live. Tenha um fim de semana abençoado. E eu vou encerrar com aquela frase que eu sempre abri o jornal Jaciobá. Erga-te para a justiça, de pé para a verdade. Deus estará sempre ao teu lado. Boa noite, um bom fim de semana para vocês. Um beijo no coração. Tchau, fiquem com Deus.